Olá, boa noite. Eu me chamo Ayla, sou veterinária. Há 7 meses atrás eu fiz um vídeo falando sobre a minha vontade e o meu plano de sair do Brasil e ser uma veterinária no exterior. Eita, minha filha, como ronrona alto. Vou botar o microfone perto pra vocês verem. Uma fofa. Então, eu tinha feito um vídeo sobre os meus planos e tudo mais. Expliquei sobre a necessidade do estágio para as cartas de recomendação, que as cartas de recomendação dos brasileiros normalmente têm um valor bem mais baixo do que as cartas de recomendação dos norte-americanos, né, canadense e pessoal dos Estados Unidos. Eu tinha feito um segundo vídeo que eu tinha postado, só que pouca gente viu, acho que o áudio ficou ruim, não sei qual foi o motivo exatamente. Eu tinha contado nesse vídeo que eu estava em contato com uma clínica que já tinha dado, tipo assim, certeza de que eu podia ir pra lá no final do ano. Eles pediram uma entrevista, eu fiquei com medo da entrevista e falei, na verdade eu dei uma hesitada, né, falei, tem como a gente fazer essa entrevista na semana que vem, porque eu queria, na verdade, me preparar. Pelo na boca. Queria me preparar psicologicamente e me preparar em relação ao inglês mesmo pra poder fazer essa entrevista, né? Nessa hesitada, pronto, eles nunca mais me responderam. Sendo que eu só falei assim, você tem como a gente fazer essa entrevista na semana que vem? Só isso. Eu só falei isso. Mas não sei o que aconteceu. Às vezes, né, eles tiveram algum problema lá e simplesmente pararam de me responder. Mas enfim, eu fiquei triste, ainda cheguei a mandar mais 4 e-mails perguntando, e aí, ainda vai rolar, ainda tem essa possibilidade, ainda tá em aberto, só que eles simplesmente não responderam mais. E aí, quando chegou lá pra julho e agosto, eu comecei a mandar pra várias clínicas, várias, umas 40 e poucas clínicas eu mandei assim pra um monte de clínica aleatória, porque antes eu tava mandando pras principais, pras universidades, pra professores, as maiorzinhas assim que eu achava que eram famosas, que eu queria muito visitar e conhecer. E aí quando eu vi que essas daí também não me responderam, eu comecei a mandar geral assim, ó, mandar e-mail pra geral, mandei pras 40, quase 50 clínicas. Mandei pras clínicas pequenininhas, que só tem 2, 3 veterinários. Mandei pra todas que eu vi, que eu achei. Principalmente nas cidades, né? Toronto, Vancouver, Regina, Saskatoon, a ilha lá de Vancouver, Charlottetown, qualquer clínica, na verdade, clínicas geral na Ilha do Príncipe Eduardo. Mandei pra Ottawa. Acho que foi só. Mandei pra todas essas cidades. E mandei pra algumas dos Estados Unidos também. Uma das clínicas dos Estados Unidos ainda me respondeu falando que poderia sim, que seria ótimo e tal, que eles iam me dar o aval pra poder eu ir pra fazer o estágio lá. Só que aí teve as mudanças em relação às leis de imigração, por causa do governo Trump. E aí eles me mandaram um e-mail falando assim, a gente sente muito, mas devido às mudanças nas leis de imigração, a gente não vai mais poder te receber. E aí, fiquei mal de novo. No ano passado também aconteceu uma coisa muito triste, que colaborou para os meus problemas aflorarem mais e eu parar um pouco com o planejamento. Em outubro, eu perdi minha gata, 17 anos. Viveu bastante, graças a Deus. Perdi ela para uma doença cardíaca. Ainda tô sofrendo. A gente sabe que não é no dia pra noite. Eu já tava assim, ó, péssima. Eu não ia poder aplicar para o internato no final do ano, porque eu não tinha a carta de recomendação necessária, não tinha feito o estágio, fiquei bem triste assim mesmo. Comecei a querer desistir de tudo, bateu aquela síndrome do impostor. Assim, eu pensava assim, quem sou eu pra achar que eu poderia conseguir uma coisa dessa? Assim, que audácia é essa minha de sonhar com uma coisa dessa? Aí eu comecei a largar de mão e já tava vivendo no automático, sabe? Mas aí eu cheguei até a cogitar, assim, tentar fazer o VIRP só pra ver no que vai dar. Só que eu sabia que não ia dar certo, porque eu tinha tentado ano passado, no ano anterior, com cartas de recomendação de brasileiro, e uma do irlandês, né? Na verdade ele não era irlandês, né? Britânico, mas enfim, uma de um europeu. E não deu certo. Eu sabia que eu precisava de carta de norte-americano. Pode ser que a minha aplicação do ano anterior não tenha dado certo por outros motivos, pode, mas eu queria fazer as coisas mais acertadas. E aí eu fui aconselhada, né, a não aplicar e tentar de novo os estágios para no outro ano tentar o VIRP de novo. No caso, esse ano de 2026.
começo desse ano eu, refleti sobre muita coisa, refleti sobre os meus sonhos, as minhas vontades, se realmente era isso que eu queria e se eu ia conseguir viver comigo mesma desistindo, sabe? Se eu desistisse, se eu ia conseguir viver comigo mesma, eu só ia me martirizar pro resto da minha vida, assim, me arrepender pro resto da minha vida por não ter tentado. Voltei pra terapia, tô tentando colocar minha vida nos trilhos, né? E minha cabeça também no lugar. Então, por conta disso, eu voltei a estudar, inglês, voltei a mandar e-mail para uma cacetada de clínica, umas 80 clínicas, assim, e hospitais lá do Canadá, principalmente, porque inclusive pensei com que seria mais interessante até fazer o estágio numa clínica pequena mesmo, porque numa clínica grande você tem mais dificuldade de se conectar com os veterinários, porque tem tanta gente que o povo tá lá trabalhando, não sei o que, e você não consegue conversar mesmo de fato com as pessoas, né? E quando tem poucos veterinários, vocês ficam mais próximos e a chance de se aproximar é maior, e até de você poder pedir, a carta de recomendação depois. E então é isso, eu tô tentando, ainda não desisti, tô na luta, tá? Então, se você tá aí, tá tentando também, tá querendo, tem que começar a fazer planejamento, não desista. Porque eu acho que se a gente desistir é pior, a gente se arrepende. Eu a vida da vida pensando e se. Então eu prefiro tentar e se der certo, ótimo. Se não der certo, pelo menos eu tentei. Vou continuar tentando e vou documentar tudo aqui, tá? Pra vocês assistirem, pra vocês verem. Serve mais também pra eu guardar como meu próprio relato, pra eu poder ver depois quando eu quiser. Pretendo voltar mais com o canal, pretendo voltar a fazer vídeos que eu quero fazer, que é sobre o estágio da Irlanda. Quero fazer um vídeo sobre como mandar e-mail, como pedir estágio e tudo mais, se vocês tiverem interesse. Vou colocar aqui o link do vídeo do Flávio Freitag, que foi o vídeo que eu assisti aqui no YouTube, que me pediram aqui nos comentários do outro vídeo, o vídeo do veterinário brasileiro que tinha feito residência, na Universidade de Guelph. Quando eu vi, eu fiquei encantada, Hoje em dia, se vocês quiserem ver, obviamente, se vocês procurarem ele no LinkedIn, vocês vão ver que ele já terminou a residência e tá trabalhando agora numa clínica veterinária particular de lá do Canadá como anestesista. Vou botar o link do vídeo dele aqui pra vocês assistirem, porque é muito legal. O vídeo tem 4 horas e eu posso dizer a vocês que eu já assisti esse vídeo umas 5 vezes. Eu assisti só 2 vezes completo. Assisti com minha mãe, assisti com uma amiga minha, assisti com outra amiga. Assisti mais uma vez sozinha, não me lembro. Ainda mais a parte que ele mostrava o hospital, porque eu ficava assim, sonhando com o hospital da Universidade de Guelph. Agradeço os novos inscritos, 60 inscritos, quando eu vi, eu falei, meu Deus, 60 pessoas. Do nada, porque eu passei meses sem olhar o YouTube, e aí de repente quando eu vi 60 inscritos, eu falei, meu Deus, de onde vejo as pessoas? Espero agradar vocês, que vocês gostem aí de acompanhar, e vou ser totalmente transparente, Vou ser verdadeira com vocês. No que eu tiver dificuldade eu vou falar, quando eu tiver alguma conquista eu vou aqui compartilhar com vocês também. Então, beijo e até a próxima.